Nutri, eu sei que a sua intenção é a melhor possível ao tratar uma mulher diagnosticada com câncer de mama. Mas às vezes você pode estar cometendo alguns erros, achando que está contribuindo para a manutenção de uma composição corporal saudável, estado nutricional adequado, e bem da verdade você pode estar fazendo o contrário daquilo que você deseja. Por exemplo, um dos erros que mais comuns, né, que eu percebo, que eu vejo, é justamente a valorização, né, das calorias em detrimento do baixo consumo proteico. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com nutricionistas sobre como atender o paciente oncológico de maneira correta e segura. Eu sou Aline Barreiros, nutricionista oncológica, e o tema de hoje é como manter o estado nutricional do paciente diagnosticado com câncer de mama. O câncer de mama é o câncer mais prevalente em mulheres, depois do câncer de pele do tipo não melanoma. E o câncer de mama, ele é um câncer que ele tem um impacto muito grande no emocional e no social da mulher, visto que ele acomete uma região justamente simbólica, né, da nossa feminilidade, da nossa sexualidade e também da nossa maternidade. O câncer de mama, ele pode ser classificado de acordo com a sua localização e também de acordo com o seu subtipo molecular. Pensando na localização do tumor, os mais comuns são os tipos de câncer de mama, ductal e lobular. O ductal é o mais comum entre esses dois tipos. Cerca de 70% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama apresentam o tumor nessa região dos ductos mamários. Já a região lobular, ela tem uma prevalência em torno de 10% das mulheres diagnosticadas com câncer. O carcinoma de mama, ele pode ser in situ ou invasivo. In situ quer dizer que esse câncer, ele ainda não se estendeu, não invadiu outros tecidos e outras regiões e ainda se encontra localizado. Então, pensando em estratégias de tratamento, estratégias cirúrgicas, ele é melhor avaliado. Já o tumor, o carcinoma invasivo, como o próprio nome já diz, ele já invadiu outros tecidos e regiões da mama. Pensando agora nos subtipos do câncer de mama e a importância de nós nutricionistas entendermos esses conceitos, é porque entender o subtipo molecular, primeiramente, já vai nos dar uma ideia do prognóstico do paciente, por mais que nós não diretamente trabalhemos com esse prognóstico. Além disso, também vai nos dar uma ideia, e os oncologistas, eles utilizam, né, a classificação do subtipo para prescreverem qual o tratamento mais indicado para cada caso. Agora, pensando de uma maneira mais direta na nossa profissão, entender o subtipo do paciente, da paciente diagnosticada com câncer de mama, vai nos fazer ter uma ideia de quais são, por exemplo, os fitoquímicos mais indicados em cada caso, quais alimentos talvez sejam interessantes pedir para a nossa paciente retirar, evitar o consumo ou reduzir o consumo, bem como qual será o impacto no estado nutricional. Então, qual é a relação do subtipo molecular com o estado nutricional da nossa paciente? Pensando no subtipo molecular mais comum, ou seja, quando eu digo mais comum, é bem provável que você atenda as pacientes diagnosticadas com câncer de mama com esse subtipo, é o subtipo luminal A e luminal B, que são os tipos de câncer com receptores hormonais positivos, para estrógeno ou progesterona. O subtipo luminal A, ele está mais relacionado, ele recebe essa classificação naquele tipo de câncer no qual o seu crescimento não é tão rápido. Já o tipo luminal B, ele recebe essa classificação visto que esse tipo de câncer ele já tem um crescimento mais rápido. Esse subtipo luminal, ele é o mais, como eu comentei, o mais presente, né, o mais comum dentre as mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Tem aí uma prevalência de 70% a 75%. E é mais comum também, mais prevalente em mulheres pós-menopausa, justamente por essas oscilações hormonais que acontecem nesse período. Normalmente, as mulheres que passaram pelo tratamento antineoplásico e que tinham esse subtipo molecular,
elas entram na fase, depois do tratamento, na fase conhecida como manutenção, com a utilização dessa hormonioterapia. E é muito importante que a gente entenda isso. Normalmente essa fase dura de 5 a 10 anos, né, dependendo da individualidade do caso, mas é importante que nós, né, nutricionistas, que atendemos esse tipo de paciente, a gente entenda quais são, né, os protocolos utilizados para que a gente possa entender o mecanismo de ação desses protocolos, pelo menos o básico, e entender quais são os possíveis efeitos colaterais e como isso vai impactar na nossa conduta, nas nossas estratégias, no estado nutricional do paciente, quais são os efeitos colaterais. Então é importante que a gente tenha uma ideia. Por exemplo, os tipos, né, de hormonioterapia mais utilizados nesse tipo de paciente, principalmente quando eu pego paciente em fase de manutenção, né, que já acabou o tratamento quimioterápico, cirúrgico, radioterápico, agora está nessa fase de 5, 10 anos utilizando hormonioterapia, normalmente um dos efeitos colaterais mais comuns é o inchaço, a dificuldade, né, de perda de massa gorda, dificuldade de perda de peso, e também o cansaço, a fadiga e o aumento o aumento, né, de vontade de consumir, por exemplo, carboidratos mais simples. Então, esses são os efeitos colaterais que eu mais vejo na minha prática clínica, mas não somente porque eu vejo, mas porque entendendo o mecanismo da hormonioterapia, né, entendendo quais os tipos mais utilizados, seus efeitos colaterais, eu já consigo trabalhar previamente com a minha paciente ou até mesmo saber quais melhores estratégias utilizar em cada caso. Um outro subtipo molecular é o HER2 positivo. Quando a paciente ela é diagnosticada, né, com câncer de mama com esse subtipo, quer dizer que ela tem uma expressão aumentada dessa proteína, do HER2, nas membranas das células. Normalmente, esse subtipo ele é tratado com terapia-alvo, podendo ser utilizado também em associação com a quimioterapia. E o último subtipo é o triplo negativo. O triplo negativo ele recebe esse nome justamente por ele não ter nenhum dos outros 3 receptores mencionados, né? Nem receptor hormonal para estrógeno, nem para progesterona, e também não tem essa expressão aumentada da proteína HER2, né? E não tem receptores dessa proteína HER2. Bom, o triplo negativo normalmente acomete mulheres mais novas e é o subtipo mais agressivo do câncer de mama. O tratamento é com quimioterapia e normalmente essas mulheres elas contêm mutação genética nos genes do BRCA1 e BRCA2. Então é muito comum nós vermos mulheres com esse subtipo com essa mutação genética. Então é interessante que a gente entenda, que a gente saiba, na verdade, se essas mulheres, né, elas contêm essa alteração nesse gene, porque, por exemplo, alguns estudos eles têm demonstrado que a utilização do própolis verde nessas situações, nessas pacientes, podem deixar a célula tumoral mais suscetível à ação citotóxica da quimioterapia. Então é interessante que a gente entenda, né, quais são as drogas utilizadas, qual é o tratamento antineoplásico proposto, qual é o impacto disso, não só no estado nutricional do nosso paciente, mas se tem algo ao nosso alcance que podemos utilizar a partir da alimentação para potencializar o tratamento, diminuir os efeitos colaterais, melhorar a aderência desse paciente ao tratamento. Diferente da grande parte dos cânceres, né, o impacto causado pelo câncer de mama no estado nutricional das pacientes, né, diagnosticadas com esse tipo de câncer é um pouco diferente. Normalmente, as pacientes diagnosticadas com câncer de mama, justamente com o subtipo luminal A ou B, ou subtipo HER2 positivo, por isso a importância da gente também entender os subtipos, elas tendem a apresentar um ganho de peso durante o tratamento, principalmente pensando em percentual de gordura, e normalmente essas mulheres elas tendem a ganhar peso, né? Então aumentando o percentual de gordura em detrimento da perda de massa muscular. Então, o que é comum nessas mulheres, né? Uma perda de massa muscular com a manutenção ou até mesmo o ganho de massa gorda, né? E esse estado nutricional, esse acontecimento é classificado como obesidade sarcopênica. E eu gostaria de salientar
que essa obesidade sarcopênica, né, que esse ganho de massa gorda, ela não está relacionada à classificação de IMC. Porque muitas vezes essas mulheres, elas até podem apresentar um IMC adequado para a idade, contudo a sua composição corporal não ser favorável, né? Não ser ali o que nós consideramos de um estado nutricional saudável, apresentando um excesso de gordura corporal e às vezes um baixo percentual de massa muscular. Então é muito importante que a gente não utilize somente o IMC, né, como forma de avaliação, mas que a gente utilize outros parâmetros, sejam estes, né, parâmetros físicos, outros tipos de avaliação física, bem como também uma avaliação subjetiva e utilizar, né, o que nós temos ali de rastreamento para sarcopenia, para que a gente possa, então, elaborar uma avaliação nutricional mais completa e não acabe negligenciando esse tipo de paciente. Se você não levar estas informações em consideração, né, não levar em consideração o comportamento tumoral da sua paciente, você pode partir para duas estratégias nutricionais inadequadas. Uma seria você generalizar a sua conduta para os pacientes oncológicos, inclusive para essas mulheres, não levando em consideração que elas tendem a ganhar mais peso durante o tratamento e principalmente ganhar mais massa gorda, né, aumentar ali o seu percentual de gordura e acabar suplementando essas pacientes, aumentando assim, né, a oferta calórica, né, ao longo do dia, contribuindo para esse ganho de peso, ou não suplementar, visto que muitas dessas mulheres acabam ganhando peso durante o tratamento, muitas já chegam com uma classificação, né, um diagnóstico nutricional de sobrepeso ou obesidade, e se você não leva isso em consideração, não leva em consideração que normalmente essas mulheres tendem a perder massa magra, e não leva em consideração outros parâmetros para avaliação, você pode acabar não suplementando o que é necessário, por exemplo, proteína, negligenciando essa paciente e por acreditar que ela tem reservas metabólicas suficientes e que ela estaria bem para aguentar o tratamento, isso pode acabar comprometendo a qualidade de vida da paciente, bem como o desfecho clínico. Isso acontece porque normalmente os pacientes obesos, eles acabam sendo negligenciados com a falsa ideia de que eles não correm o risco de desenvolver desnutrição, né, por conterem ali uma reserva metabólica aumentada. Contudo, né, o que leva a essa ideia inadequada é justamente usar apenas o IMC para classificação de obesidade e não levar em consideração a composição corporal em si. E isso, né, acaba prejudicando a nossa conduta nutricional, visto que esses pacientes que apresentam um maior percentual de gordura, principalmente gordura visceral, eles têm maior propensão a desenvolver ali efeitos colaterais, né, apresentarem mais toxicidade do tratamento, proveniente do tratamento antineoplásico, maiores riscos, né, pós-cirúrgicos e um pior desfecho clínico. As principais causas de sarcopenia na mulher diagnosticada com câncer de mama são o estado nutricional prévio ao tratamento antineoplásico, jejum prolongado pós-quimioterapia, isso porque normalmente, apesar dessas mulheres elas terem apetite, se alimentarem bem durante o tratamento, né, no contexto ali do tratamento, a semana de quimioterapia, da infusão da quimioterapia, ela tende a ser a pior, né? Isso acaba comprometendo a sua ingestão alimentar devido a alguns efeitos colaterais, como náusea, né, enjoo, enfim. E isso acaba comprometendo a ingestão dessas mulheres, a ingestão alimentar dessas mulheres, levando a esses jejuns prolongados que podem impactar o estado nutricional e a perda de massa muscular. Além disso, a inatividade física, também o consumo de alimentos mais calóricos e de baixa densidade nutritiva, bem como também a ingestão inadequada de nutrientes ao longo do tratamento oncológico, muitas vezes com um consumo exacerbado de carboidratos simples e gorduras. Manter o estado nutricional saudável é muito importante para essas pacientes,
Não só porque isso contribui para uma maior qualidade de vida, bem como para uma maior aderência ao tratamento antineoplásico e, como consequência, um melhor desfecho clínico. Além disso, quando a gente pensa, né, em manter um estado nutricional saudável para esses pacientes, é justamente controlar esse ganho de peso para que não se tenha um ganho de peso, um ganho excessivo de massa gorda e até mesmo favorecer a manutenção e o ganho de massa muscular em detrimento da perda de massa gorda, quando a gente consegue aliar uma alimentação saudável, equilibrada e individualizada para cada caso, com a prática de atividade física. Nutri, e eu sei que a sua intenção é a melhor possível ao tratar uma mulher diagnosticada com câncer de mama. Eu sei que você, como eu, quer ver essa paciente bem nutrida, com estado nutricional adequado. Mas alguns erros você pode estar cometendo e fazendo com que você elabore estratégias que são diferentes, que você encontre resultados diferentes daquele que você, assim como eu, deseja. Os erros mais comuns que eu vejo, que eu percebo, e talvez que você possa estar cometendo, é não levar em consideração o subtipo tumoral do câncer de mama, bem como o tratamento antineoplásico proposto e os medicamentos associados a esse tratamento, como, por exemplo, o uso de corticoides. Porque esses três fatores, eles vão impactar no estado nutricional da sua paciente, bem como na ingestão alimentar, e muitas vezes, se você não levar isso em consideração, faz com que você tenha uma conduta de orientação de uma dieta hipercalórica, sendo que, na verdade, o mais indicado é uma dieta normocalórica. Um outro erro comum que eu percebo é justamente por essas pacientes manterem o apetite e manterem o peso durante o tratamento, né, ou até ganharem peso durante o tratamento, é a não suplementação adequada, né, ou o não ajuste ali adequado da quantidade de proteína no plano alimentar dessa paciente. Então, essa paciente acaba ingerindo menos proteína do que ela precisa. E nós sabemos que o consumo de proteína, esse sim, sempre deve ser aumentado. Então, a recomendação para essa paciente é que ela consuma entre 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo dia. Então, é muito importante que você não subestime a adequação de proteína na alimentação dessa paciente, bem como, se necessário, você não deixe de suplementar proteína para essa paciente. Um outro erro muito comum é o consumo inadequado de carboidratos, seja por uma deficiência no consumo desse macronutriente ou o consumo exacerbado desse macronutriente, bem como, claro, a qualidade do carboidrato que a sua paciente vai estar consumindo. Então, a recomendação é que a sua paciente consuma em torno de 50% desse macronutriente, 50% do VET desse macronutriente, especialmente de cereais integrais. Então, as estratégias que eu utilizo para deixar a minha paciente diagnosticada com câncer de mama com estado nutricional saudável é justamente priorizar uma alimentação anti-inflamatória, rica em proteína, hiperproteica, normocalórica, com consumo adequado de carboidratos, incentivar a prática de atividade física, logicamente junto da equipe multidisciplinar de cuidado, com orientação do oncologista e de um educador físico capacitado, bem como o consumo adequado de hortifrutis, especialmente as crucíferas e os vegetais ricos em beta-caroteno. Bom, antes de conhecer esses subtipos, de entender o comportamento tumoral dos diferentes tipos de câncer, de entrar realmente nessa individualidade, né, metabólica, biológica, né, do meu paciente, eu tinha receio de não suplementar, né, essa paciente, não colocar ali uma alimentação hipercalórica, fazer com que minha paciente perdesse peso, emagrecesse, que isso prejudicasse o tratamento, prejudicasse, né, o seu prognóstico. Então, eu tinha muito receio. Só que o que normalmente acontecia? Né, essas pacientes, elas acabavam ganhando peso, ou se eu conseguia controlar o ganho de peso, né, a composição corporal ela não era adequada. Então, por isso, né, é muito importante uma avaliação completa. E fazendo essa avaliação completa, eu percebia que elas acabavam perdendo massa muscular no caminho ou aumentando, né, mudando a composição corporal
e ganhando massa gorda. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender melhor tudo isso, né, de uma maneira até mais aprofundada do que eu estou passando para vocês, eu mudei a chave, eu mudei as minhas estratégias e as minhas pacientes passaram a ter melhores resultados, não só mantendo um estado nutricional adequado e saudável, bem como, né, isso acaba tendo impacto direto, por exemplo, em minimizar, né, os efeitos colaterais da toxicidade de tratamento. Então elas apresentam hoje em dia, né, menos efeitos colaterais, visto que o que importa mesmo é a massa muscular, é a massa muscular que nutre. Coloque isso na sua cabeça. O que importa para nós é massa muscular, é um estado nutricional saudável, consumindo a quantidade adequada de proteína de acordo com a sua individualidade ali no tratamento, faz com que ele apresente menor toxicidade, então menos efeitos colaterais, maior aderência ao tratamento, uma imunidade mais fortalecida, menos risco de complicação do pós-cirúrgico, menor tempo de internação e, obviamente, um melhor prognóstico, um melhor desfecho, uma maior qualidade de vida. Então, é muito importante que você sempre priorize a manutenção e o ganho de massa muscular, a síntese de massa muscular é muito importante. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu melhorei completamente a vida dessas minhas pacientes e a sua perspectiva ao longo, né, do tratamento. Então, muitas vezes o emagrecimento ele aconteceu sim nessas mulheres e foi um emagrecimento saudável, controlado e desejado a partir de mudanças na alimentação, né, utilizando essas estratégias que eu comentei. Então, o processo de reeducação alimentar favoreceu esse emagrecimento saudável. Elas se sentiram muito mais dispostas, então elas passaram a praticar atividade física com a autorização do oncologista e sendo bem acompanhadas e direcionadas. Então, esse estímulo também foi muito importante para um estado nutricional mais saudável, né, mais adequado. Então, esse emagrecimento, e também isso favoreceu o emagrecimento. Então, é possível sim, não tem mais aquele tabu, né, paciente oncológico. Inclusive, essa semana, eu escutei de uma paciente, né, que passou comigo, que ela tinha um hábito alimentar muito inadequado. Ela consumia muitos doces diariamente, ela não jantava, ela consumia pizza e lanches com hambúrguer, por exemplo, praticamente todos os dias. A única refeição assim melhor que ela fazia no dia era o almoço, mas mesmo assim era uma quantidade reduzida de vegetais e aumentada de carboidratos, frituras, e ela bebia em torno de 1,5 litro de refrigerante diariamente. Então, tudo isso favorecia para um estado nutricional inadequado, concorda? E aí, após o diagnóstico, até mesmo antes de passar em consulta comigo, ela identificou, né, alguns alimentos que estavam ali fazendo com que ela ganhasse peso, que poderia realmente estar prejudicando, né, até favorecendo esse diagnóstico. Então, ela resolveu retirar alguns desses alimentos. E, obviamente, com essa restrição calórica, com a diminuição desses alimentos inflamatórios, ela acabou emagrecendo, né, perdendo ali em torno de 4, 5 quilos. E aí a enfermeira, né, que a acompanhava para a infusão da quimioterapia, ficou preocupada e alertou, não, você está perdendo peso, você tem que tomar cuidado. Mesmo ela justificando que essa perda de peso tinha sido por conta de mudanças no hábito alimentar, mudanças benéficas, né? Então, esse pensamento dessa enfermeira é muito comum, e é muito comum, inclusive, em nutricionistas. Eu não sei se você tinha esse pensamento até ver esse vídeo, né? Que o paciente ele não pode emagrecer de jeito nenhum durante o tratamento antineoplásico. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque quando você leva em consideração o comportamento tumoral, quando você leva em consideração a individualidade do seu paciente, o seu contexto alimentar, o seu estilo de vida, os seus hábitos, né, de vida, a prática ou não de atividade física, e esse paciente ele começa a mudar o seu estilo de vida para algo mais saudável, e aí ele tem esse emagrecimento, né, como consequência dessa mudança, tá tudo bem, e você passa a ver isso de uma maneira mais benéfica. Então é muito importante que vocês saiam, né,
depois de assistir esse vídeo, com essa informação bem clara. Câncer não é tudo igual e vocês precisam elaborar estratégias diferenciadas de acordo com a individualidade física, comportamental e biológica do paciente que se senta na frente de vocês. E aí, pensando, né, nos efeitos colaterais mais comuns que podem comprometer o estado nutricional da paciente diagnosticada com câncer de mama, e, gente, eu falo da paciente, né, porque 99% das pessoas diagnosticadas com câncer de mama são mulheres. Câncer de mama pode ocorrer em homens, mas representa apenas 1%, então é muito raro, tá bom? Então é por isso que sim, você pode acabar atendendo um homem diagnosticado com câncer de mama, mas isso é raríssimo, então por isso que eu estou focando todas as orientações pro feminino, para as mulheres diagnosticadas com câncer de mama, tá? Então, como eu comentei no início do vídeo, é o câncer mais prevalente nas mulheres depois do câncer de pele não melanoma. Tá bom? Então, pensando nos efeitos colaterais mais comuns que acometem essas mulheres, nós temos a constipação, a náusea, que podem ser acompanhadas por vômito, por episódios de êmese, a fadiga, o cansaço, dores no corpo devido a alguns medicamentos associados e o aumento na vontade de doces e carboidratos simples. Então, esse conjunto de fatores pode sim atrapalhar a ingestão alimentar, fazer com que essa paciente ela tenha uma ingestão alimentar insuficiente ou exacerbada de alguns nutrientes que vão impactar negativamente, né, o estado nutricional dela, aumentar a inflamação e com isso, o aumento dessa inflamação, né, tem ali um aumento, né, no catabolismo proteico, então na quebra de proteína muscular, então diminuição da depressão de massa muscular, né, e acaba contribuindo então para essa obesidade sarcopênica ou para esse estado nutricional inadequado, não saudável. Então, para você sair daqui com algumas dicas práticas de como melhorar as suas estratégias, visando, né, proporcionar a essas mulheres um melhor estado nutricional, um melhor desfecho clínico, o erro que você não pode mais cometer é não levar em consideração o subtipo tumoral da sua paciente, bem como o tratamento antineoplásico proposto e os medicamentos associados. Além disso, realizar uma anamnese, uma avaliação nutricional superficial, não levando em consideração todos os fatores que são importantes para uma anamnese completa. Então, além da avaliação física, você incluir uma avaliação subjetiva, levar em consideração marcadores bioquímicos, a rotina do seu paciente, o hábito alimentar do seu paciente e também acrescentar nessa sua anamnese a avaliação de risco para sarcopenia. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você já vai melhorar muito o seu atendimento e a sua avaliação nutricional. Bom, agora vamos para a parte do vídeo onde a gente fala sobre assuntos polêmicos, né, Nutri? Tem alguns alimentos, pensando em câncer de mama, que normalmente eles são colocados ali como vilões, como alimentos que devem ser evitados por essas pacientes, porque poderia estimular, né, o crescimento tumoral. Você faz ideia de quais alimentos eu estou falando? O leite, os leites e derivados da vaca e a soja. Então, hoje eu vim conversar também um pouquinho com vocês sobre o porquê, né, dessa marginalização, né, desses alimentos e o que nós temos realmente de evidência, o que realmente é para ser evitado ou não. Bom, em relação aos leites e derivados, né, o maior motivo, né, de que quando a gente lê, né, que esse alimento precisa ser evitado porque estimularia ali o crescimento das células tumorais da mama, seria por conta da presença do IGF-1 nesses alimentos, né? Então, a relação seria que esse IGF-1 ele se ligaria aos receptores de IGF-1 presentes nas células cancerosas da mama e dessa forma, com essa ligação, estimularia o crescimento tumoral. Contudo, os estudos até o momento eles são contraditórios, eles são heterogêneos, né? Tem vários fatores que nós precisamos levar em consideração na hora de ler esses artigos, né? Além disso, tem estudos, inclusive, que mostram uma relação inversa, né?
o consumo de leites e derivados uma relação inversa ao desenvolvimento de câncer de mama, como até algo protetor. Então, assim, qual é a minha conduta hoje, né? Não proibir esse alimento, caso a paciente goste e faça uso. Até muitas vezes, por exemplo, queijos e iogurtes são alimentos que eu acabo prescrevendo, né, não serem casos específicos, mas por serem boas fontes proteicas para serem incluídos em lanches, né, no café da manhã, ou até mesmo como um aporte proteico em algumas refeições, né, aumentar a densidade proteica. Contudo, sempre com moderação, equilíbrio, variedade no cardápio semanal. E ali eu acabo recomendando no máximo 2 porções de leite ou derivados do leite por dia. Então, esse equilíbrio ele também se faz importante, visto que muitas pessoas têm um consumo exacerbado de leites e derivados, e além disso, do consumo direto desses alimentos, tem um consumo indireto a partir dos produtos ultraprocessados, industrializados, que acabam contendo na sua formulação esses ingredientes ou traços desses ingredientes. Bom, pensando na soja, o que levaria à não recomendação desse alimento para mulheres diagnosticadas com câncer de mama seria por conta da presença de fitoestrógeno presente nesse alimento, que é uma substância, né, que se liga aos receptores hormonais de estrógeno ali nas células da mama. Então, poderia contribuir, né, teoricamente, poderia contribuir para esse crescimento tumoral das mulheres diagnosticadas com um subtipo, né, luminal A ou B, né, que tem um receptor positivo hormonal, pela característica da nossa soja aqui no nosso país, né, então a nossa soja, grande parte dela, e quando eu digo grande parte, é praticamente toda a soja produzida, acho que 90% da soja produzida no nosso país, ela é transgênica, ou seja, o que é um alimento transgênico? É um alimento que, quando comparado ao que não é, ele aguenta, né, ele tem uma capacidade aumentada para receber agrotóxico. Então, é um alimento que acaba recebendo muito mais agrotóxico quando comparado, por exemplo, a um alimento não transgênico. Além disso, o tipo de agrotóxico utilizado na nossa soja aqui no nosso país, né, que é o glifosato, ele já é uma substância considerada de alto potencial carcinogênico, inclusive proibido, né, já em diversos países como a União Europeia, mas aqui ele é utilizado em larga escala na soja. Então esses seriam os 3 principais motivos, né, que nos levariam como profissionais nutricionistas a ficarmos um pouco ressabiados na utilização desse alimento. Mas aí você pode estar se perguntando, nossa, Aline, mas a soja, né, contém isoflavona, que está tão relacionada com a prevenção do câncer de mama, tem vários estudos mostrando, né, essa relação com a prevenção do câncer, até mesmo em mulheres diagnosticadas com câncer de mama, né, talvez exercesse ali uma diminuição no risco de mortalidade, né, de morbimortalidade, um melhor prognóstico. Só que, gente, a maior parte dos estudos, né, o bruto dos estudos que demonstram essa relação de prevenção e melhor prognóstico são realizados com mulheres orientais. E qual é a característica dessas mulheres, né? Elas têm por hábito o consumo de soja desde pequenas, ou seja, diferente de nós, que a soja ela é mais utilizada, né, justamente ali na fase da menopausa, né, na fase ali da mulher adulta, né, justamente pela ação da isoflavona, né, numa diminuição, né, dos efeitos colaterais da menopausa, enfim. Então, não, essas mulheres, elas consomem desde muito novas, né, a soja. Além disso, a soja, né, de lá é completamente diferente, né, de uma qualidade superior quando comparada à nossa soja, pelos motivos que eu já comentei. Além disso, o contexto alimentar dessas mulheres, das mulheres orientais, é diferente do nosso contexto de alimentação ocidental. Então, visto isso, eu acho que são pontos importantes que vocês devem levar em consideração para justamente montar também uma linha de raciocínio e estabelecer a conduta de vocês em relação ao consumo de soja, né, a orientação no consumo de soja para esses pacientes, porque, ao meu ver, são 3 pontos muito importantes que nos fazem não generalizar e até mesmo extrapolar para toda a população do mundo, né? Então, é muito importante que a gente leve isso em consideração. Bom, tendo isso em consideração, esses fatores que eu acabei de mencionar, como então assegurar
que as mulheres diagnosticadas com câncer de mama, com o subtipo luminal, ao qual o seu tipo de tumor contém, né, as células cancerosas contêm ali receptores hormonais, né? Como assegurar, então, um consumo da soja que contém fitoestrógeno, que é uma substância que se liga nesses receptores hormonais, tendo uma ação parecida com esses hormônios, que não, então, prejudicaria essas mulheres. Como assegurar que o consumo de soja não, então, prejudicaria essas mulheres, por mais que a ação do fitoestrógeno seja reduzida quando comparada à dos próprios hormônios. Bom, e o que os estudos nos trazem, né, de informação para responder essa pergunta e aquietar o nosso coração? Bom, os estudos eles têm demonstrado que o fitoestrógeno, né, presente na soja, ele se ligaria em receptores diferentes, receptores hormonais diferentes do que o hormônio. Então, ele não iria desencadear, né, estimular, sinalizar a proliferação celular, mas sim a apoptose celular. Então, se eles se ligam em receptores diferentes, nós não precisaríamos nos preocupar, visto que não teria essa ação de proliferação celular das células cancerosas na região da mama. Contudo, qual é a minha conduta como Aline? E agora você pode pegar todas essas informações e elaborar a sua conduta, a sua linha de raciocínio e a sua estratégia. Eu, Aline, não estimulo o consumo aumentado de soja nas minhas pacientes, ainda mais se são pessoas que não têm por hábito consumir soja. E quando essas mulheres, por algum motivo, elas têm por hábito o consumo de soja, ou porque são vegetarianas, ou porque gostam desse alimento, o que eu indico é um consumo equilibrado, variado, num contexto alimentar equilibrado e variado, e mexendo sempre, orientando a melhor opção de soja, visando a qualidade desse alimento. Então, estimulando o consumo de soja orgânica e não transgênica. Bom, Nutri, eu espero que você tenha gostado de todas essas dicas, de todas essas informações. Se você gostou, então fica ligado, fica ligada, porque toda semana tem conteúdo novo aqui na página. E comigo você não fica de mãos atadas.